Seja bem-vindo ao mundo marcial. No vídeo de hoje, vamos explorar uma das artes mais fascinantes do Japão feudal, o Hōjōjutsu. Você sabia que os samurais e a polícia usavam cordas como armas para capturar e imobilizar seus oponentes? Neste episódio, vamos mergulhar na história e nas técnicas por trás dessa arte marcial única, que combina precisão, estratégia e muita habilidade. Se você curte artes marciais tradicionais e quer aprender algo realmente diferente, fique até o final. O Hōjōjutsu é uma arte marcial japonesa que se destaca por sua peculiaridade, o uso de cordas para imobilizar, capturar e restringir o movimento de oponentes. Sua origem está profundamente ligada à necessidade de ordem social e controle no Japão feudal, particularmente durante o período Edo, de 1603 a 1868. Quando o país vivia uma era de paz interna sob o regime do shogunato Tokugawa. Contexto histórico. Durante o período Edo, o Japão foi marcado por um longo período de estabilidade e isolamento, após séculos de guerras civis entre clãs de samurais. Com a pacificação nacional, os samurais, a classe guerreira tradicional, tornaram-se menos envolvidos em batalhas e mais em papéis administrativos e policiais. A sociedade do período Edo era altamente estratificada e controlada, com leis rígidas para manter a paz e o controle do shogunato. Nesse cenário, o combate mortal não era mais uma prioridade, mas sim a capacidade de controlar prisioneiros e criminosos de maneira eficaz e sem derramamento de sangue. Os samurais, que historicamente dominavam as artes da espada, arco e lança, começaram a se especializar também em técnicas de captura. Dentro desse contexto, o uso de armas letais em áreas urbanas era desencorajado para evitar o caos, especialmente nas cidades maiores como Edo, atual Tóquio. Assim, o Hōjōjutsu emergiu como uma solução prática e não letal para o controle de prisioneiros e suspeitos, sem a necessidade de matá-los ou feri-los gravemente. Função policial e social. O Hōjōjutsu não era apenas uma técnica de combate, mas também uma ferramenta essencial para a polícia feudal, os Doshin, patrulheiros de baixa patente, e os Joriki, assistentes de oficiais, que usavam a arte para prender e transportar criminosos. Estes oficiais não tinham permissão para carregar espadas longas como os samurais, então dependiam de ferramentas como as cordas e bastões. O uso de cordas era ideal para subjugar um suspeito sem provocar resistência excessiva, especialmente em espaços públicos. Além disso, as técnicas de amarração variavam de acordo com o status social do prisioneiro, refletindo o rigor e a atenção aos detalhes que permeavam a sociedade japonesa da época. Por exemplo, altos membros da nobreza ou samurais eram amarrados de maneira diferente de pessoas comuns, de forma a preservar um certo grau de dignidade. Criminosos comuns ou aqueles de classes mais baixas, por outro lado, eram muitas vezes amarrados em posições desconfortáveis e humilhantes, reforçando o poder e autoridade da classe dominante. Desenvolvimento das técnicas. As técnicas de Hōjōjutsu foram aperfeiçoadas ao longo do tempo por várias escolas de artes marciais, conhecidas como Ryūra. Estas escolas desenvolviam métodos específicos de amarração com cordas para diferentes tipos de prisioneiros e situações, criando uma grande diversidade de nós e padrões de imobilização. Cada escola possuía sua própria abordagem sobre como imobilizar de forma mais eficaz. As cordas, chamadas de Hōjō, eram feitas de materiais variados, como seda, cânhamo ou algodão, dependendo das necessidades da técnica. A arte de amarrar era complexa e simbólica. Os nós e padrões de amarração eram projetados não apenas para imobilizar fisicamente o prisioneiro, mas também para restringir seu movimento de acordo com o crime cometido. Por exemplo, criminosos violentos ou de alta periculosidade eram amarrados de forma mais rigorosa, com técnicas que limitavam drasticamente o movimento dos braços, pernas e pescoço. Prisioneiros de menor periculosidade ou aqueles capturados por crimes menores eram amarrados de maneira que permitia algum grau de movimento, dependendo da avaliação dos oficiais. Essas técnicas também eram planejadas de modo que a amarração fosse resistente o suficiente para impedir fugas, mas ao mesmo tempo fácil de desfazer pelos próprios oficiais quando necessário. Papel dos samurais no Hōjōjutsu.
Embora o Hojo Jutsu tenha se desenvolvido principalmente como uma ferramenta policial, ele também fazia parte do treinamento dos samurais, que aprenderam essas técnicas como parte de seu vasto repertório de habilidades marciais. O samurai, sendo um guerreiro aristocrático, muitas vezes se via na posição de capturar prisioneiros ao invés de matá-los, especialmente em situações diplomáticas ou em batalhas onde capturar um oponente poderia ser mais vantajoso. Assim, o Hojo Jutsu foi integrado aos sistemas marciais dos samurais e passou a ser visto como uma arte sofisticada. Diferentes ryu, escolas de artes marciais, incorporavam o Hojo Jutsu ao lado de disciplinas mais amplas, como o Jujutsu, técnicas de combate sem armas, o Kenjutsu, esgrima, e o Yaijutsu, técnicas de desembainhar a espada. Declínio e restauração. Com a queda do shogunato Tokugawa e o início da restauração Meiji em 1868, o Japão passou por um período de rápida modernização e ocidentalização. As antigas estruturas sociais e as necessidades marciais dos samurais e das forças policiais feudalistas começaram a desaparecer. Armas de fogo, algemas e métodos mais modernos de policiamento e controle de multidões tornaram o Hojo Jutsu obsoleto para o uso prático. No entanto, algumas escolas tradicionais de artes marciais continuaram a preservar o Hojo Jutsu como parte de seu treinamento. Essas escolas mantêm viva a tradição para fins culturais e históricos, garantindo que a arte não desapareça completamente. Hoje, o Hojo Jutsu é praticado principalmente como uma forma de arte marcial preservada, e seu estudo é muitas vezes acompanhado do treinamento em outras disciplinas clássicas. As técnicas do Hojo Jutsu são altamente detalhadas e específicas, focando no uso de cordas para capturar, imobilizar e restringir o oponente de maneira eficiente e segura. Embora, à primeira vista, pareça simples, a arte envolve grande habilidade técnica, combinando o conhecimento anatômico, disciplina e controle sobre o prisioneiro, as principais características das técnicas de Hojo Jutsu. Uso de cordas, Hojo Jutsu ou Nawa Jutsu. A principal ferramenta do Hojo Jutsu é a corda, chamada Hojo ou Nawa. Elas variam em comprimento e espessura, geralmente entre 3 a 5 metros, dependendo do tipo de imobilização necessário e da situação específica. Cordas mais curtas podem ser usadas para prender as mãos ou pés, enquanto cordas mais longas imobilizam o corpo inteiro. As cordas eram feitas tradicionalmente de materiais como cânhamo ou seda para capturas formais, algodão para situações cotidianas ou treinamento. O material escolhido influenciava na resistência da corda, no conforto ou desconforto da amarração e na durabilidade. Métodos de amarração, musubi. O do Hojo Jutsu envolve uma grande variedade de nós e padrões de amarração, conhecidos como musubi. Cada padrão tinha uma função específica, sendo desenhado para diferentes partes do corpo, como braços, pernas, tronco e pescoço, com o objetivo de imobilizar o prisioneiro de forma eficiente, impedindo a fuga. Incapacitar temporariamente o oponente, sem causar lesões graves. Os nós eram pensados para serem difíceis de desfazer sem ferramentas, mas fáceis para o captor desamarrar rapidamente, caso fosse necessário. A seguir, algumas técnicas comuns de amarração no do Hojo Jutsu. Tekubi Aya Nawa, técnica para amarrar rapidamente os pulsos. Rogai Nawa, um método para amarrar os braços e o corpo, forçando o prisioneiro a permanecer em uma posição desconfortável, sem causar lesões permanentes. O Shiro Nawa, técnica usada para amarrar o prisioneiro pelas costas, prendendo os pulsos e limitando os movimentos do tronco. Ryoashi Nawa, técnica de amarração das pernas para limitar a mobilidade do prisioneiro, evitando fugas. Posicionamento e controle do oponente. Uma das características mais importantes do Hojo Jutsu é o controle total do corpo do oponente durante a captura e imobilização. As técnicas de amarração eram projetadas não apenas para imobilizar, mas também para garantir que o prisioneiro ficasse em uma posição desfavorável, incapaz de contra-atacar ou resistir. O captor deveria controlar a postura do prisioneiro e sua capacidade de respirar e se mover.
Em muitas técnicas, o prisioneiro era colocado em uma posição desconfortável, de modo que qualquer movimento tornaria a situação mais dolorosa. Por exemplo, shibari, técnica de amarração, prender o prisioneiro em uma posição em que o peso do próprio corpo dificulte a fuga. Zahami-nawa, técnica onde o captor usava várias cordas para restringir o corpo em múltiplos pontos, resultando em uma imobilização total. Estratégia e eficiência. O Rojojutsu se destaca pela sua eficiência. As técnicas foram desenvolvidas para imobilizar rapidamente o oponente, com poucos movimentos e com um mínimo esforço físico. Uma das principais características do Rojojutsu era a habilidade de prender o prisioneiro de forma eficaz mesmo em situações de alta pressão. Algumas dessas estratégias incluem: atacando pontos vulneráveis. Durante a imobilização, os praticantes de Rojojutsu utilizavam técnicas de controle de pressão, amarrando cordas ao redor de áreas sensíveis, como pulsos e tornozelos, onde há menos proteção muscular e óssea, tornando a imobilização mais eficaz e dolorosa se necessário. Rápida transição. O praticante era treinado para rapidamente adaptar a técnica conforme o prisioneiro tentava se libertar, mudando os nós e ajustando a tensão da corda de forma a restringir qualquer tentativa de fuga. Aplicação de dor controlada. Muitas técnicas eram projetadas para causar um desconforto intenso sem quebrar ossos ou causar lesões permanentes, usando o próprio peso do prisioneiro para restringir seus movimentos ou posicioná-lo de maneira que qualquer esforço físico adicional provocasse dor. Uso de combinação de técnicas. O Rojojutsu muitas vezes era combinado com outras artes marciais, como o Jujutsu, técnicas de combate corpo a corpo, para controlar o oponente antes de aplicar a corda. O praticante utilizava técnicas de projeção e controle, como chaves de braço e imobilizações, para subjugar o oponente antes de amarrá-lo. Esse uso combinado era especialmente útil contra oponentes que ofereciam grande resistência. Rapidez e discrição. As técnicas de Rojojutsu eram projetadas para serem rápidas e discretas. Em uma época em que as armas de fogo eram raras e o uso de espadas era desencorajado em certas áreas, a corda oferecia uma solução prática para capturar suspeitos em ambientes públicos sem causar alarde. Um praticante habilidoso poderia imobilizar um prisioneiro em questão de segundos, aplicando nós simples que dificultavam o movimento, mas podiam ser desfeitos rapidamente pelo captor. Estética e simbolismo. Embora a função primária do Rojojutsu fosse prática, havia também um aspecto estético envolvido nas técnicas. As amarrações eram muitas vezes visualmente simétricas e seguiam padrões geométricos específicos. Além disso, havia um forte componente simbólico nas amarrações. Amarrar o prisioneiro de maneira equilibrada e esteticamente agradável simbolizava a superioridade técnica e o controle do captor sobre o prisioneiro. Posições mais humilhantes simbolizavam o poder do captor sobre o criminoso, demonstrando sua superioridade social e marcial. Impacto cultural. Além de sua função prática, o Rojojutsu carrega significados simbólicos e estéticos na cultura japonesa. A forma como um prisioneiro era amarrado refletia não apenas o crime cometido, mas também a posição social e a honra envolvida. O ato de capturar e amarrar uma pessoa sem causar danos fatais era visto como um reflexo da superioridade do guerreiro ou do policial, que dominava o controle sobre o prisioneiro tanto física quanto moralmente. Essa prática também influenciou aspectos culturais contemporâneos no Japão, como o shibari, uma forma de arte de amarração erótica que deriva diretamente das técnicas de Rojojutsu, mas que se desenvolveu em um contexto completamente diferente. O Rojojutsu é um exemplo perfeito de como as artes marciais vão muito além da luta, envolvendo estratégia e disciplina. Se você curtiu esse vídeo e quer continuar aprendendo sobre as artes marciais mais incríveis do mundo, já sabe, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo, aqui no Mundo Marcial.